Vídeo 2, continuação sobre o tema do celibatário. Então, a mensagem embutida dentro dessa informação, desse sistema de rito católico, da Igreja Católica, dos padres, das madres, das irmãs, das freiras, dos arcebispos, dos padres, o voto de celibatário está chamando o povo de Deus a uma aposta espiritual, podemos dizer um desafio. Os deuses pagãos que criaram toda a religião pagã, toda espécie de paganismo, inclusive o catolicismo, fizeram como que uma aposta, dizendo o seguinte: esse povo de Deus, será que realmente eles é povo de Deus? Será que eles têm a capacidade de ser como nós pagãos, que iremos fazer o voto de celibatário, e muito deles, quase a sua totalidade, cumpre o voto de celibato, mesmo sendo um pagão, mesmo tendo eles a libertinagem, a liberdade para ser um profano, eles cumprem à risca a regra do rito do celibato, ou seja, eles fazem um voto. O Deus pagão escolhe eles para um voto de uma missão de celibatário, e eles morrem dentro daquele voto, sendo fiel, honrando o seu Deus dentro daquele rito. Então os deuses pagãos estão desafiando, o próprio catolicismo está desafiando você, que se diz filho de Deus, a adentrar o milênio sabático e a restauração dos mundos, que se dará por intermédio da ministração do profeta Elias de Campinas. Os deuses estão desafiando você a fazer um voto de celibato, a fazer um voto de castidade, para você adentrar o reino de Deus. Senão você viverá e morrerá no reino do diabo, no reino do inferno. Porque se você não tiver a capacidade de um pagão, a própria literatura bíblica deixa um rastro literário de uma informação interessante. O Cristo falou assim: olha, se a vossa justiça não exceder em extremo, em muito, a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino de Deus. Então eu, profeta Elias de Campinas, faço um desafio a você que me ouve, que me acompanha. Eu desafio você a fazer um voto de castidade, um voto de celibatário. Ah, profeta Elias, eu sou casado. Tudo bem, Deus vai fazer uma obra de libertação na tua vida, porque no reino de Deus não se dará em casamento. A princípio, eu não tenho revelação para casar ninguém. E o próprio Cristo deixou uma mensagem subliminar nas suas pregações, que ele diz o seguinte: no reino de Deus não se casa nem se dá em casamento, mas são como os anjos. Então essa é a mesma informação que eu tenho. Na restauração dos mundos não se casa nem se dá em casamento, pois serão como os anjos, terão a sua alma divina acesa. Então, num princípio, não existe promessa do profeta Elias de Campinas para você de se casar. No princípio, não. Eu acredito que num futuro, depois da purificação do povo de Deus, do ajuntamento, das obras de Deus, a restauração de Deus, aí eu acredito que num futuro, não sei que tempo, dentro do milênio sabático, ou depois do milênio sabático, o Eterno talvez libere o casamento, e aí constituirão famílias, não sei. Isso ainda o Eterno não me passou essas informações, também não estou interessado em saber. E se for de urgência, o Eterno me revela. Mas eu quero dizer para você que eu fiz um voto de celibato de 2011, 2012 até essa data de hoje. E até essa data de hoje eu fui fiel ao meu voto de celibato, voto de castidade. E quero dizer para você uma coisa: se eu não tivesse feito esse voto, eu não teria sido levantado pelo Eterno, e eu não teria vencido todas as lutas e todas as provações que eu passei até agora, diante dos deuses pagãos de todas as nações da terra.
Os deuses pagãos falou para mim: se você não entrar pelo caminho da castidade, você não tem nem condições e capacidade de debater conosco. Os deuses pagãos me falaram isso. Então, a primeira coisa que você vai ter que provar para nós, que mandamos no governo mundial, que somos a Illuminati, que somos o exército mundial, que somos a criação de todas as nações da terra, que somos a ONU, que somos as Nações Unidas, que somos a Europa, o mercado comum, todo o sistema de globalização. Se você não entrar pelo caminho do celibato, você para nós não tem nem condição de debater como profeta. Nós temos nossos profetas de Baal, teoricamente falando, que são celibatários. E você dizendo que é o profeta Elias, que é a testemunha mártir do Apocalipse, que é o restaurador de Israel, e não fizer o voto de celibato, aqui você não passa. Então isso foi falado para mim, tá? Não foi falado para você. Essa informação é para mim. Esse é meu dom, meu chamado, os preceitos para o meu ministério. Mas agora eu quero desafiar você, que vai se achegar ao profeta Elias, a também fazer um voto de castidade, um voto de celibatário, porque senão você não vai poder entrar na restauração dos mundos, porque o Tikkun Olam e o Olam Rabá, Tikkun Olam é conserto dos mundos, e o Olam Rabá é a convergência de tudo para a restauração do povo do eterno. Então não tem como você chegar aqui e querer trazer seu marido, querer trazer sua esposa, não vai existir casamento aqui na restauração dos mundos. Então você vai ter que fazer um voto de celibatário, porque você não vai poder entrar se profanando. Então essa coisa é tão grave, tão seríssima, que se você não se posicionar, você não vai ter como entrar e acompanhar o ministério do profeta Elias de Campinas. Então você vê que o assunto tem uma relevância tão grande que 2 vídeos que eu gravei desapareceram do celular. E agora eu gravei o primeiro vídeo e estou fazendo um complemento com esse segundo. Então se você ainda não tem essa consciência de ser um celibatário, de fazer um voto de castidade, de abandonar a pornografia, a sensualidade, a sexualidade, começa a meditar, começa a se preparar em jejum, porque você vai ter que precisar, você vai ter que utilizar dessa arte, você vai ter que utilizar desse rito, você vai ter que utilizar dessa forma ideológica de vida, desse estilo de vida, para você entrar na restauração dos mundos, que se dará no pendão, que vai ser levantado pelo meu ministério dentro da nação brasileira. A profecia bíblica diz o seguinte: levantarei um pendão entre as nações e ali fluirão judeus dispersos e israelitas desterrados, estão dentro do Brasil, serão levantados pelo meu ministério. O pendão será criado pelos meus documentos dentro da nação brasileira. O ajuntamento do povo do Eterno não se dará no Oriente Médio, lá em Israel, nem na Palestina, nem em outro lugar do mundo, se dará no Brasil, através da minha ministração. E você que quer se achegar ao ministério do profeta Elias, eu estou falando agora diante de todos os deuses pagãos do mundo, que vai acompanhar você ouvindo essa ministração. Eu estou falando diante dos deuses, diante de todos os demônios. Você começa a praticar a ideia. Pede em jejum e oração ao Eterno condições de praticar a castidade, porque no mundo vindouro você não vai poder entrar com pornografia, você não vai poder entrar se masturbando, você não vai poder entrar praticando infidelidade, eu não posso nem falar infidelidade, praticando atos imorais de sexualidade. Então você vai ter que entrar como um santo. Ah, profeta Elias, eu não consigo. Então pede a Deus, Deus vai te capacitar. O jejum mortifica as obras da carne. Começa a jejuar, começa a castigar o seu corpo com sacrifícios de jejum e oração, rezas, penitências, para que Deus te capacite.
Fica esta informação para você. Quando você ouvir esta mensagem, vários deuses pagãos, vários demônios acompanharão os teus pensamentos e acompanharão o desdobramento astral da sua alma. Então você não vai ouvir essa mensagem sozinho. O soberano dos mundos vai acompanhar os teus pensamentos nesta ministração que você vai ouvir. E os deuses pagãos estarão lá de testemunha para ver a tua atitude. Muita shalom, força, sede corajoso, sede forte. Fiquem todos com muita shalom. Deus abençoe a tua vida, o Eterno te dê graça e força.